Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Neste espaço, recebemos convidados especialistas nas áreas do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário e do direito tributário, que é o tema do programa de hoje. Estamos recebendo aqui a doutora Jussandra Hickman, que irá responder às questões e às dúvidas enviadas para o nosso fone 51-985-946-773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vinda, doutora Jussandra. Obrigada, Gil. Obrigada a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui no Consumidor em Pauta. Vamos então para a primeira questão que foi enviada pela nossa telespectadora Mariana. Comprei um imóvel de R$500 mil, mas o município, na hora de emitir a guia do imposto de transmissão, calculou sobre uma avaliação do bem de R$700 mil, ou seja, paguei o ITBI sobre o valor superior ao que efetivamente paguei sobre o bem. Ele está correto nisso? Pergunta a Mariana, doutora Jussandra. Não está correta, e essa questão foi decidida pelo STJ em 2022, tema 1113. Na verdade, o valor declarado pelo contribuinte, ele goza de presunção, e foi isso que o STJ decidiu, de que ele é condizente com o valor do mercado, né? Então, para afastar essa presunção, teria que o município fazer um prévio procedimento administrativo, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, que normalmente não ocorre. Então, assim, de maneira unilateral, com base nos seus valores de referência, o município não pode emitir a guia em desacordo com aquele valor declarado como o da transação do imóvel. Nesse caso da contribuinte, se não houve esse prévio procedimento administrativo, que via de regra não vem ocorrendo, cabe ela postular em juízo a restituição do ITBI pago a mais. Aqui no nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está bem tranquilo as decisões, respeitando esse tema 1113 do STJ. E para os contribuintes que estão transacionando imóveis e venha ter um problema no momento da emissão da guia, que acontece algo semelhante, se sugere procurar um advogado, impetrar um mandado de segurança, para que o juízo iniba o município a cobrar valor diferente do valor efetivamente negociado sobre o bem. Aí não precisa postular de novo a restituição, então somente o direito de pagar o ITBI sobre o valor da negociação. Tá certo. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador João Pedro e ele relata: sou médico psiquiatra. Não atendo mais plano de saúde e o valor que recebo nas consultas eu tributo tudo na pessoa física, pois o meu contador diz que não vale a pena eu abrir uma sociedade profissional para tributar como pessoa jurídica. Com a reforma tributária, isso pode mudar? Pois é, até curiosa essa resposta do contador dele, porque via de regra, né, não todos os casos, a tributação na pessoa física, ela acaba sendo mais onerosa do que numa sociedade de profissional, né? No caso em tela aí, muito provavelmente, o contador fez uma simulação garantindo que esse médico continue recolhendo a contribuição previdenciária sobre o teto máximo para fins de receber uma aposentadoria no valor integral. Mas e aí se equipara muito a carga tributária da pessoa física como da pessoa jurídica. Mas, via de regra, é possível, e as empresas fazem, escolher um prolabore num valor um pouco inferior ao teto do INSS, e aí, sim, receber o resto dos rendimentos dos honorários médicos como distribuição de lucros e dividendos, que até este ano é isenta, né? Por isso que a carga tributária na pessoa jurídica fica menor. O que muda agora para esse contribuinte pessoa física com a reforma? E aí precisa estar muito atento. Hoje, esse médico,
ele paga o imposto de renda na tabela progressiva, alíquota de 27,5%, a contribuição previdenciária sobre o teto dos rendimentos até 8.157, e o imposto sobre serviços, que é fixo e anual, que é cerca de R$1.000, dependendo do município, para o ano inteiro. Com a reforma tributária, isso muda drasticamente, porque tanto os médicos pessoa física como aqueles que atuam em sociedade passarão a ser contribuintes do IBS e CBS. Então, hoje ele paga um ISS fixo pequeno por ano, ele passará a pagar o IBS e a CBS. Embora tenha uma alíquota reduzida prevista na legislação com a reforma tributária, uma redução de 60% da alíquota básica do IBS-CBS, que será 27,5%, esse médico, atuando como pessoa física, ele certamente vai ser impactado com mais 10%, 10,6% de carga tributária, porque ele passará a pagar o IBS-CBS. Então, é importante que ele faça esse planejamento com o seu contador ou com o advogado tributarista para projetar esse novo cenário com a reforma. Provavelmente, já lhe adianto que vai ser mais vantajoso ter uma pessoa jurídica, atuar em sociedade. Tá certo. Próxima questão enviada pelo nosso telespectador César também tem relação com a questão da carga tributária em relação aos prestadores de serviços. E ele diz: ouvi falar que os prestadores de serviço sofrerão aumento da carga tributária. Sou arquiteto recém-formado e trabalho com mais 2 amigas de forma autônoma. O que muda com a reforma tributária para o serviço de arquitetura, doutora Jussandra? Também, assim como para os médicos, né, mas para os arquitetos, engenheiros, economistas, administradores, advogados, contadores, a carga tributária vai ser maior que os serviços médicos, porque os serviços médicos são mais essenciais que os serviços de arquitetura. Essa foi a intenção do legislador. Então, há uma redução também prevista para esses profissionais de 30% sobre a alíquota básica do IBS-CBS, que será em torno de 26,5%. Né? Então, vai haver um aumento da carga tributária para esse prestador de serviço na casa de 18,5%, que vai ser o impacto para esses profissionais, porque eles também pagam, enquanto pessoa física, o imposto sobre serviços de maneira fixa e anual. Sim. Então, isso vai impactar sobremaneira, porque não mais vai ter essa tributação privilegiada do ISS que existe desde 1946 e passará a pagar o IBS somado com a CBS. Para esses profissionais de arquitetura, o que eu indico é constituir uma sociedade de profissionais e optar pelo Simples Nacional, esse regime de tributação favorecido para as micro e pequenas empresas, porque o Simples Nacional ele ficou fora da reforma tributária, então não vai ser impactado com essa carga majorada. Tá certo. A próxima questão enviada pela nossa telespectadora Maria Tereza. E ela, antes da questão, ela faz um relato, doutora. Ela diz: eu resido numa propriedade rural e sempre paguei ITR. Entretanto, este ano fui surpreendida com a cobrança de IPTU, inclusive retroativo aos últimos 5 anos. Fui até a prefeitura reclamar e disseram que a área onde fica a minha propriedade foi considerada de expansão urbana, mas o valor ficou muito alto a pagar. Está correto isso? Pois é, eu precisaria conversar com essas telespectadores, saber mais um detalhe. É comum, tá? O Código Tributário Nacional ele traz um critério topográfico para definir a incidência do ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Rural, e o IPTU sobre a área urbana. É comum áreas rurais se transformarem ao longo dos anos em áreas urbanas ou área de expansão urbana, né? E é o que deve ter acontecido com essa contribuinte. Mas é importante ela consultar um profissional, porque há uma regra, há uma legislação também de 66, do mesmo ano, do nosso Código Tributário Nacional, que foi recepcionada também pela nossa Constituição Federal, que é o Decreto-Lei 57 de 66, que ele traz uma regra que afasta esse critério da localização
Se essa contribuinte comprovar que nessa área rural dela, ela ainda explora extração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Se ela tem alguma atividade agrícola ainda nessa propriedade, ela consegue comprovar e afastar a cobrança do IPTU. E isso foi decidido já pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, ou seja, tem sido aplicado de maneira, é um precedente qualificado que tem sido aplicado por todos os tribunais do país, reconhecendo que aquela área rural, ainda que esteja situada já numa área de expansão urbana, ela possa continuar contribuindo para o pagamento do ITR, ser instado ao pagamento do ITR e não ao IPTU. Então, é importante essa contribuinte, se estiver nessas condições, buscar a orientação jurídica adequada para afastar esse lançamento do IPTU e continuar pagando o ITR, que é bem mais vantajoso para ela. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador Anselmo. Sou sócio de uma empresa e vi que os dividendos serão tributados a partir de 2026, mas os lucros de 2025 só serão conhecidos no início de 2026, quando o contador fechar minha contabilidade. Neste caso, estes também serão tributados? Não, estes não serão. De fato, nós estamos agora com o projeto de lei, ele ainda não foi aprovado, mas se acredita que vai ser o PL 1087 de 2025 e que passarão a ser tributados os lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas em valores superiores a R$50 mil, vai ser tributado na fonte. A alíquota de 10%. Porém, há uma regra nesse PL excepcionando todos os lucros apurados no ano de 2025, lucros do exercício de 2025, eles poderão ser distribuídos no ano subsequente, desde que, não precisa estar conhecido o resultado desse ano, mas há que se ter cuidado em fazer uma ata deliberando a distribuição e o percentual, se vai ser integralidade ou não, inclusive a forma de pagamento, durante o ano de 2025, ainda que não conheça o número exato desse lucro e dividendo a apurar. Então, se ele cumprir esses requisitos da lei, que é registrar em ata, de possível até fazer o registro desse documento, né, deliberando que vai distribuir qual o montante, se vai ser 100% ou não, e a forma de pagamento, ele não precisará pagar o imposto de renda sobre os dividendos. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando aqui do direito tributário, recebendo a doutora Jussandra Hickman. Nos aguarde. Consumidor em Pauta está de volta. Hoje estamos tratando do direito tributário, recebendo aqui a doutora Jussandra Hickman, que está respondendo as perguntas enviadas para o nosso WhatsApp 51985-946-773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Esse programa é uma realização da TVE e está totalmente dedicado a responder às dúvidas desse segmento do direito e também do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito de família e sucessões. A próxima questão, doutora Jussandra, é da nossa telespectadora Júlia. Tenho 2 imóveis alugados que complementam minha aposentadoria. Vai haver aumento da tributação sobre aluguéis? De quantos por cento? Pois é, vai haver sim com a reforma tributária, mas talvez não impacte o seu caso. Por quê? Porque a locação atualmente não é tributada pelo imposto sobre serviços. E as locações passarão a ser a hipótese de incidência tanto do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços,
e a contribuição sobre bens e serviços, que vai ser a CBS. Mas há uma exceção à regra, tá? Então, quem tem até 3 imóveis, pessoa física que tem até 3 imóveis e a receita for de até 240 mil ano ou 20 mil reais mês, não vai sofrer a incidência de IBS-CBS. Agora, se nessa seu caso de 2 imóveis, a receita desses 2 superar 20 mil reais por mês, sim, vai haver aumento de carga de cerca de 8%, né? E aí, provavelmente, você vai ter que repassar no preço para o seu inquilino. Tem também, se a locação for residencial, um redutor social, para fins de locação residencial, de R$ 600 reais da base de cálculo. Então, vai depender muito. Se a sua receita for inferior a 240 mil ano, 20 mil mês, não vai ser impactada, porque são só 2 imóveis. Se for superior, cerca de 8%. Próxima pergunta foi enviada pelo nosso telespectador Augusto. Tenho diferenças salariais para receber em uma reclamatória trabalhista em valor superior a 100 mil reais. O imposto das altas rendas vai incidir sobre esse valor? Pergunta o nosso telespectador Augusto, doutora Jussandra. Pode ficar tranquilo que não vai incidir. E até é importante explicar um pouquinho, porque se vê na imprensa o imposto das altas rendas, a tributação na fonte de 10% sobre dividendos acima de 50 mil, e para esclarecer para o contribuinte, esse imposto de altas rendas, ele prevê, inclusive se as diferenças da reclamatória trabalhista fosse de R$1 milhão, também não ia incidir esse imposto de altas rendas, porque ele serve para tributar, além dos dividendos, rendas que superem 600 mil reais ano. Então, foi criado por esse PL 1087, que a gente acredita que será aprovado nos próximos dias, ainda esse ano, de que vai haver a incidência do imposto de renda pessoa física mínimo, que ele não pode ser inferior a 10%. E ele é uma tabela que começa a ser a partir de 600 mil, progressiva até 1 milhão e 200. A partir de 1 milhão e 200, qualquer totalidade de rendimentos acima de 1 milhão e 200 vai ter que ser tributado minimamente com os 10%. Mas traz exceções e diversas exceções para ser deduzidas dessa base de cálculo. E uma delas são os rendimentos recebidos acumuladamente. E rendimentos de reclamatória trabalhistas são tratados assim pela legislação do imposto de renda. Se considera recebidos de maneira acumuladamente, então esse sujeito, esse contribuinte, ele vai estar sujeito ao imposto de renda devido como se aplicado àquela época em que ele não recebeu o tributo. Então se calcula os rendimentos recebidos acumuladamente e se divide pelo total de meses. Então ele não vai sofrer a tributação na fonte deste novo imposto de renda pessoa física mínimo. Antes de passarmos para a próxima pergunta, eu volto a lembrar, você telespectador e telespectadora, que é muito fácil você assistir novamente o programa de hoje, assistir os programas anteriores nas áreas do direito que eu fiz referência na abertura do programa, indo para o YouTube, lá no canal da TVE, no programa Consumidor em Pauta, e aí, no melhor momento, no momento mais adequado, você assiste novamente o programa de hoje e os programas anteriores. Confira lá. A próxima questão foi enviada pela nossa telespectadora Inês. Quer abrir uma holding para colocar os bens da família e fazer planejamento sucessório. Preciso pagar ITBI para transferir os imóveis para esta empresa? Pergunta Inês. Inês, essa é uma questão bastante controvertida, tá? E vou tentar explicar aqui rapidamente por quê, né? Nós temos uma regra, então você vai em qualquer advogado que constitui a holding hoje, vai lhe dizer, sim, nós temos a imunidade tributária prevista na Constituição, que garante que no momento da transferência desses bens, não vai haver a incidência do ITBI, tá? Só que essa regra, ela prevê que, desde que a atividade preponderante dessa empresa
essa holding não seja compra e venda de imóveis ou locação, mais de 50% da receita dessa holding. Se essa holding foi constituída com o fim só de levar os imóveis para fins de planejamento e ela também não tiver nenhuma atividade, o nosso Tribunal de Justiça do Estado está entendendo que também ela perde o direito à imunidade. Então, é importante ficar atento. Além disso, porque o município, 3 anos depois que tu constituiu a tua holding, ele sempre fiscaliza para verificar se a tua atividade preponderante desta holding, ela teve receita decorrente de locação ou compra e venda de imóveis superior às demais receitas. Se for, ela vai cobrar o ITBI que não foi pago no momento da imunidade. E se tiver sem atividade operacional, ela também vai lhe exigir. Então, lhe garantir isso é complicado porque pode ser instada ao pagamento. Recentemente foi julgado, está sendo julgado, e agora o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Tem um tema 1348 no STF que está para discutir se na transmissão de bens da pessoa física para a pessoa jurídica, no momento da integralização do capital social, se ela está mesmo condicionada a verificar essa atividade preponderante da empresa. Entendendo, a discussão que nós contribuintes levamos é de que, independente de qualquer condição, sempre vai haver o direito à imunidade no momento da integralização do capital social. Então, já tem 3 votos favoráveis aos contribuintes nesse julgamento, mas foi suspenso. Então, ainda a gente não sabe qual vai ser o destino, o desfecho dessa controvérsia. Então, no momento, eu não tenho uma resposta segura. No momento da integralização, pode sofrer imunidade, mas daqui 3 anos, sem estado pelo município aonde constituiu outra empresa, estão situados esses bens. O próximo telespectador optou por não se identificar e relata a situação dele e faz o seu questionamento. Me separei recentemente e tenho 2 empresas constituídas após o casamento. Minha ex concordou em deixar as cotas sociais para mim. Porém, para evitar o pagamento do ITCD, depois a senhora explica o que é a sigla, né? Sobre minha meação, que ficará maior. Fui orientado a dividirmos igualmente as cotas, ou seja, ela entra na sociedade e depois do divórcio ela vende as cotas para mim. Este planejamento tributário é permitido, né? Permitido ele é. Tá? Mas ele é arriscado. O que é o ITCD? É o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, que ele é de competência dos estados, que ele vai incidir sempre que houver, no caso do divórcio, um excesso de meação. Na partilhas de bens do casal, não incide ITCD se a partilha for igualitária entre as partes. Se ambos os cônjuges ficarem com valor igual de patrimônio, não vai incidir porque não há doação. Agora, quando um cônjuge fica com o patrimônio maior que o outro, sobre este valor excedente se incide ITCD. O que esse contribuinte está tentando fazer, ou recebeu a orientação de fazer? De ele fazer a cônjuge entrar na sociedade, dividir de forma equânime, ela passa a ser sócia dele, para não precisar ele ficar com as cotas sociais no momento da partilha e pagar a meação sobre essa cota social que vai ficar maior. O que tem acontecido na prática e digo que é muito arriscado? O fisco gaúcho, ele tem fiscalizado essas partilhas, inclusive essa cessão onerosa de cotas, porque daí o que ele vai fazer? Ela entra no divórcio com a partilha equânime e depois ela devolve aquelas cotas sociais para ele, dissimulando uma cessão onerosa de cotas, ou seja, uma venda de cotas para ele. Só que essa venda, de fato, ela não ocorre, tá? E ela ainda é feita por um valor, um preço vil, que o Estado chama, um valor muito inferior ao valor de mercado. O fisco tem, com bastante frequência, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, fiscalizado essas operações e autuado os contribuintes, considerando que foi uma doação dissimulada de operação de compra e venda. E aí é pior porque ele
usa de base de cálculo um valor venal dessas cotas sociais com uma metodologia muitas vezes distorcida da realidade, usando métodos EBITDA, entre outros, para apurar essas cotas sociais. Aí cobra o tributo, que é 4% sobre a doação, mais uma multa de 100% sobre esse tributo não pago e mais os juros do período. Então, eu digo, é bastante arriscado este planejamento tributário. Muito obrigado, doutora Jussandra Hickman, pelos seus esclarecimentos aos nossos telespectadores e telespectadoras. O Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos você na próxima edição. Até lá!